O que você acredita, o que você acha impossível, o que você considera inédito, até mesmo os corações mais endurecidos e as mentes mais embrutecidas não tem poder de contra-argumentar uma palavra que Deus determinou. Isaías é categórico em dizer: se o Senhor, pois, o determinou, quem, pois, o invalidará? Dá uma olhada bem afrontosa para esse crente e diga: quem? Por isso Paulo vai ser tão categórico e vai dizer aos seus: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E meu irmão, tem uma lista que pode ser dividida de forma numérica ou alfabética. O que não falta é gente contra nós. Só que o texto está dizendo é: quem o resistirá? Levanta a cabeça e a sobrancelha mesmo, como quem assim tem orgulho de servir esse Deus. E fala para os dois assim: quem? Nós vamos apanhar, vamos, mas quem vai nos resistir? Vão cuspir, vão, mas quem é que vai tirar a gente da história? Vão perseguir, vão te chamar de tudo, menos de bonita, só não vão poder rasurar aquilo que o autor da sua história já determinou. A palavra de Deus é perfeita. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Salmo que reverencia a palavra. Já foi falado sobre ele aqui, Salmo de número 119. Não é à toa que esse salmo acabou sendo o salmo mais extenso do compêndio do livro dos Salmos. É porque Davi decidiu dedicar-se a falar da palavra, a honrar a palavra, e ela é fonte inesgotável. Ela não cessa, ela não passa. O texto também é categórico em afirmar acerca dela: céus e terras passarão, mas as minhas jamais hão de passar, jamais. Tudo o que Deus disse a seu respeito se cumprirá. Esteja apenas posicionado onde a palavra quer te levar, para que ela continue a fazer o desdobramento daquilo que ela te garantiu. A gente vai ver isso aqui no texto de João, baseado no próprio Cristo, no próprio Filho de Deus. E não teria exemplo melhor para crermos nisto nesta noite. Porque João, quando vai fazer a biografia de Cristo, diferente de todos os outros evangelistas, ele vai fazer a biografia de Cristo não partindo da existência da sua natureza humana no ventre de Maria. Já percebeu? João capítulo de número 1, ele parte do entendimento da existência que ele alcançou de Cristo, que transcende ou antecede seu nascimento no ventre de Maria. Ele compreende que ele não passou a se movimentar na humanidade no dia que foi entregado por mensagem a Gabriel, amando de Deus, no ventre de Maria, mas no dia que, acessando a revelação da palavra de Deus escrita por Moisés em Gênesis, ele percebeu que ele estava lá na execução da palavra. Quando o texto afirma que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse o que? Deus, haja. O que foi que Deus liberou para que se manifestasse? Luz. E ele fez isso a partir de que movimento? Movimento espiritual? Não. Movimento falado. Verbo, palavra. É algo tão forte que deve merecer um pouquinho da nossa atenção. Porque quando você para observar Gênesis, você vê a manifestação de tudo aquilo que existe e de tudo que há, você vai ver a consolidação daquilo que eu estou falando pela boca ou pela escrita do autor da carta aos Hebreus, quando ele diz assim: porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então tudo aquilo que nós vemos como material, como físico e como real que está diante de nós, na verdade só puderam ser criados por causa da palavra que Deus liberou. Por isso este mesmo autor vai falar que nós também temos esse poder de trazer à realidade aquilo que se manifesta por uma palavra de fé, dizendo: porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
Então, quando crendo que a palavra de Deus é o firme fundamento, a mais concreta estrutura no mundo espiritual, capaz de tornar tangível a realidade da vida do homem. Quando cremos nisto, não há absolutamente nada que não possamos acessar, não há absolutamente nada do que possamos não fazer. Você se torna capaz de tudo. Só há um pequeno problema que tem impedido a gente de acessar tudo que a gente quer e receber tudo aquilo que a gente acredita. A gente começa a acreditar que Deus depende da nossa fé para ter poder de fazer as coisas que Ele faz. E a fé não dá para Deus poder para fazer o que Ele faz. A fé me dá poder de receber aquilo que, crendo eu ou não, Deus pode fazer. Então vou falar de novo. A minha fé não dá para Deus o poder dele fazer nada. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua sendo poderoso, todo poderoso. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, Camila, porque a palavra de Deus diz que é necessário que todo aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso não é para Ele ter poder de fazer o que eu quero. Isso é para eu ter poder de receber o que Ele pode fazer. Quem entendeu, diga amém. Não sou eu que estou falando isso. É um princípio da palavra de Deus que me leva a agir com essa fé correta. Essa fé é a fé correta. Que fé é essa? É a fé que não sente para pedir. É a fé que não sente para fazer. É a fé que manifesta o que a palavra diz, independente do que a consciência acha. É a fé que manifesta o que a palavra de Deus diz, independente se eu estou tomando Rivotril ou não. É a fé do que a palavra de Deus declara, mesmo quando as circunstâncias reais da minha vida são totalmente contrárias à bênção da prosperidade, à bênção da família, à bênção da produtividade. Então eu não paro de falar porque eu não sinto. Pelo contrário, se ando por fé, não ando por vista. Se não ando por vista, não ando pelo que sinto. Ando pelo que ouço. Por isso a fé vem pelo ouvir. Por isso não é meu espírito que governa as minhas decisões. Não é a minha alma que determina como eu vou viver. Porque a minha alma é temporária, passageira. Hoje ela sente, amanhã ela não sente. Hoje ela quer, amanhã ela não quer. Mas quando eu tenho a palavra de Deus na minha mente, eu trago toda a situação, seja ela de tempestade, seja ela de circunstância adversa, e submeto ela à palavra de Deus. Uma vez ela submetida à palavra de Deus, a circunstância da minha realidade começa a se subordinar àquilo que eu estou liberando pela palavra. Se Ezequiel no capítulo 37, na visão do vale de ossos secos, tivesse esperado sentir para profetizar, ele jamais teria profetizado nada, porque sem dúvida, numa visão tão tenebrosa quanto aquela de caveira, cabeça, osso espalhado para tudo que é lugar, terra seca, vale sombrio, escuro e profundo, sem dúvida, a única coisa que ele poderia sentir, emocionalmente falando naquele momento, era medo. Você imagina que você está num lugar que já não é fácil, um cativeiro. Você vive sobressaltado com as coisas que vão acontecer. E aí numa visão, quando Deus vem falar com você, Ele não vem te mostrar uma campina florida. Ele te leva pela mão e te obriga a ficar no meio de um vale. Às vezes Deus não pega na nossa mão para mostrar que é companhia, mas para nos impulsionar, nos impelir, nos obrigar a ficar onde Ele quer que nós fiquemos, mesmo quando nós não queremos ficar lá. E a prova no que eu estou dizendo, o texto diz: e me tomou e me levou e me deixou lá. Só peguei porque se eu não te trago, você não vem. Só peguei porque se eu não te levo, você não fica. Só te deixei porque se não fosse assim, eu não ia conseguir completar a visão que eu tenho que passar para você. Quem está entendendo mais ou menos, diga amém. E aí a gente acha que Ezequiel começou a profetizar, mas não é assim. O texto diz que Deus diz para ele na visão: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele responde: Senhor Deus, Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Eu não tenho circunstância alguma que me motiva para falar nada. Pelo contrário, se ele fosse dar vazão ao que ele pensa, certamente falaria alguma coisa que declinaria ele da pergunta que Deus está fazendo. Aí olha como ele responde, gente. Tu sabes, o que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas de tu, oh meu Deus,
nos faça alcançar a realidade desse pensamento, nos faça alcançar a certeza dessa maneira de pensar. Não vamos emitir opinião sobre as circunstâncias que não temos domínio. Será que vai ser curado? Será que não vai ser curado? Será que a porta vai se abrir esse ano? Será que ela vai se fechar? O que mais nos aguarda do governo brasileiro no ano de 2023? Eu não quero ir para a internet guardar, ou melhor, manifestar opinião sobre cenários de incerteza, mas eu posso, num cenário de incerteza, Arthur, manifestar o que eu sei sobre Deus, o que Deus faz num cenário de incerteza. E foi isso que Ezequiel fez quando ele disse: Senhor Deus Jeová, Tu sabes, ele está dizendo, acerca deste vale eu não tenho o que falar, mas eu sei que Tu podes fazer o que Tu queres, na hora que Tu queres, do jeito que Tu queres, na maneira como quiseres. E eu estou aqui. Estou aqui e eu não sirvo o vale, eu sirvo o Senhor. Estou aqui, se Tu me trouxeste para esse cenário, é porque o Senhor quer me comunicar alguma coisa. E aí Deus, que não teria problema, porque eu quero que você saiba que nós cremos que eles são um só. Deus disse assim para Ezequiel: então profetiza. E a impressão que a gente tem é que Ezequiel começou a profetizar. Fala a verdade, a maioria das vezes que esse texto está diante de você, a primeira impressão que você tem é essa: é que quando Deus fala para Ezequiel, então profetiza, ele começou a profetizar, como se aquelas palavras tivessem vindo dele, como se a fé dele tivesse movido e tornado-se um nascedouro daquelas palavras. Olha como Ezequiel tem fé. Olha como Ezequiel profetiza. E ele começa a profetizar, e a profecia é tremenda. Ele diz: vento dos quatro cantos. E a gente que era profeta até essa hora nem sabia que tinha autoridade para dar ordem a vento. Vento dos quatro cantos, ouvi a palavra de Deus, sopra sobre este vale. E é daí para frente, irmão, é uma coisa mais poderosa do que outra, é uma revelação mais grandiosa do que outra. Só que nada disso saiu da cabeça de Ezequiel, apesar dele ser o profeta. Tudo isso saiu de Deus. Quando Deus disse a Ezequiel: profetiza, ele não começou a profetizar, ele continuou calado. Porque profeta de verdade não fala o que sente, tampouco fala o que quer falar. Quanto mais verdadeiro é um profeta, sabe como você afere o nível de verdade de um profeta? O quanto ele é fiel a repetir o que Deus já disse. E entenda, não tem glamour no exercício da profecia de Ezequiel 37 não. O que tem aqui é ouvidos atentos para conseguir reproduzir com fidelidade o que Deus falou. Ele não começou a profetizar ermo, foi Deus que disse para ele: diga-lhe assim, filho do homem. E ele começou a dizer aquilo que Deus dizia. E Deus dizia para ele: vento dos quatro cantos. Então ele repetia: vento dos quatro cantos. E ele dizia: sopra sobre este vale. E Ezequiel repetia: sopra sobre este vale. Diga aí, Ezequiel. E Deus dizia: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E Ezequiel repetia. Completa para mim, por favor. Ezequiel apenas, sem glamour, vamos lá. Ezequiel apenas, ele somente, esse texto colocou ele no texto áureo dos profetas no Antigo Testamento, mas na verdade o que lhe colocou neste lugar foi a capacidade de repetir com fidelidade uma palavra que foi liberada para ele. O que você espera não vem rodando debaixo de uma nuvem. A manifestação do que você quer ver não é com óleo sendo derramado pelas paredes. Eu não estou dizendo que Deus não faz, eu só estou dizendo que não se mudam circunstâncias esperando que o sobrenatural se naturalize. Agora, se você tiver capacidade de repetir, se você consegue contrariar as circunstâncias da sua realidade e apenas reproduzir o que um dia você ouviu, repetir aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, não há absolutamente nada que possa te reter. Não há absolutamente nenhuma realidade que não seja transformada
pelo poder da palavra de Deus, porque aí não é sobre enfrentarem você, é sobre tentarem combater aquela que é martelo que esmiuça a penha, aquela que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é aprovada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor está dizendo: se você crê na minha palavra, aprenda a reproduzir a minha palavra, aprenda a repetir a minha palavra, aprenda a orar a minha palavra, aprenda a cantar a minha palavra, e não haverá realidade, por mais tenebrosa que seja, que não seja alterada pelo poder daquela que esmaga, esmiuça, penetra, entra, transforma, ela move, ela comove, ela remove, ela desenvolve. A palavra de Deus vai entrar. E se o Senhor determinou, quem pôs o invalidará. O vale de ossos secos se torna um QG, quartel-general. Porque a palavra se moveu, os ossos se moveram. Porque a palavra se moveu, o vento se moveu. Você quer esperar primeiro mover para depois haver manifestação de palavra, porque você acha que a palavra só tem o poder que ela tem se você sentir que ela tem, ou que é propício ao ambiente para falar dela. Mas a maior prova disso está em Gênesis 1, onde a gente começou, e eu já saio para a gente fechar em João 20, João 19. No princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gente, sem forma e vazia, presta atenção. E o Espírito de... não é o espírito das trevas, não é o espírito do escuro, não é o espírito do abismo, não é o espírito do vazio, da incerteza. O texto é claro: quem está se movendo sobre a face das águas que estão no abismo, onde há escuridão, é o espírito de... Segunda coisa, ele não está parado, o texto é extremamente claro, ele está em movimento. Só que eu fui clara no contexto de Ezequiel anterior. O que provoca o que está para acontecer não é o mover, é a manifestação da... E isso é tão sério que é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Quando ele se move sobre aquilo que não existe, mas mesmo assim, sendo Deus poderoso para fazer, não realiza nada. Ele se move, vamos dizer assim, entenda isso na visão de um artista. Ele se move sobre uma tela em branco, pronta para ser criada, pintada. Veja a natureza, a beleza da criação, tudo que Deus fez. As cores, o movimento, as árvores, os sabores, os cheiros, a terra, a semente, a espécie. Meu Deus! Os animais, a beleza das suas penas, dos seus penachos, a variação das suas cores, a cintilância da sua beleza. Esquece. Imagina alguém com uma capacidade criativa, que na verdade não tem capacidade criativa, ele é a própria criatividade, a própria sabedoria, a própria manifestação do querer e do fazer, do realizar, do efetuar. Então veja, a terra que ele já planejou fazer alguma coisa, está debaixo dele, sob o seu mover. O texto diz que o Espírito de Deus vamos lá, o texto diz que o Espírito de Deus move sobre a face das águas. Mas diga para mim, o mover de Deus, mesmo sendo de Deus, eu estou deixando claro que o mover é de... Eu não quero que vocês achem que eu sou contra o mover de Deus. O mover é uma bênção. Coisa boa é quando Deus move. Mas é claro o que eu vou dizer agora. Deus está se movendo, mas me diga, o que ele está fazendo para a terra? O que ele está chamando a existência enquanto ele se move? O que é que passa a existir depois do seu mover? Nada. O texto não apresenta criação, revelação e nem manifestação alguma de existência, somente no mover. Agora, o versículo de número 2 acaba com tudo, meu irmão. Quando o texto diz assim, ele abre a narrativa assim, ó. E disse... Meu Deus! E disse e falou. É isso.
E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí o texto, meu irmão, vai indo até o versículo 31 do capítulo 1. E ele não para de falar. E isso é lindo. Quanto mais Deus fala, mais as coisas vão acontecendo. Ora ele fala e aparece luz. Ele continua falando e aparece o sol. Ele continua falando e ele aparece, faz aparecer a lua. Ele estabelece governos e autoridade entre os astros celestiais. Ele fala e ele promove seres iluminados pequenos que são as estrelas. Ele vai falando sobre a extensão de todo o planeta que chamamos de Terra. E que ao ler Gênesis entendemos que esse planeta era todo de água. E ele começa a estabelecer extensão de porção seca sobre aquilo que nós chamamos de terra. E ele começa a determinar limites e mares e oceanos. E ele não povoa só o céu, ele povoa o céu, ele povoa a atmosfera intermediária. Ele coloca águas no firmamento, ele coloca o firmamento para reter as águas. Ele dá ordem às nuvens, ele ajunta todas as águas, disse Isaías, como se fossem uma gotícula na sua mão. Ele faz tudo isso sem pedir ajuda, ele faz tudo isso sem solicitar conselho. Ele vai criando relva, animais domésticos, selváticos. Todo o ecossistema que chamamos de vida está no controle da palma da mão e da ciência de Deus. Ele coloca tudo em equilíbrio, ele coloca tudo em harmonia. E ele vai criando, criando, criando. E como que ele cria? Ele chama empreiteira, ele chama construtora, ele chama os anjos? Não, ele vai criando. E Moisés diz que ele cria assim. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e falou, e falou, e falou. Tá de mão abaixada, por quê? Se eu fosse você, eu já recebia com as duas. Dá um pulo dessa cadeira e celebra o que disse Deus. Celebra o que Deus falou a teu respeito, porque o que ele falou vai acontecer. Ele fala, ele fala. Sabe quando a gente está governado pela voz de Deus e alguém libera uma palavra para a gente que já é crente, e aí a pessoa diz assim: vai acontecer tal e tal coisa na sua vida. Quando a gente é crente mesmo, a primeira coisa que a gente pergunta é assim: Deus falou? Como quem diz assim: se Deus falou, eu nem vou discutir isso com você. Agora eu quero saber se Deus falou. Porque Deus não tem compromisso, irmãos, com o meu carisma, com o brilho dos meus olhos. Deus não tem compromisso. Por mais que você imagine que seu relacionamento com Deus te colocou num status de perfeição, a verdade é que Deus não tem comprometimento em corresponder suas expectativas humanas. Por mais que Ele faça isso, quando Ele faz isso por obra, a graça do Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. E que no nome de Jesus, na sua oração, ao conectar-se com Deus, o sangue de Jesus te cobre e você recebe ousadia para entrar no Santo Santo. E faz nisso com que Deus ouça a sua petição, não por amor a você, mas por amor de Jesus.